Bem-vindos à entrevista especial, hoje com o Dr. Fernando Ruas, Presidente da Associação Nacional de Municípios. Dr. Fernando Ruas, a reforma administrativa tem sido uma das bandeiras deste governo. Na sua opinião, era essencial reestruturar o setor autárquico em Portugal? Olha, nós reconhecemos a legitimidade do governo a fazer reformas que entender. E o governo justifica esta reforma e justifica de uma forma que é inatacável. Diz que, segundo o governo, que vai haver mais eficácia e mais eficiência e, portanto, também só assim é que nós percebemos o objetivo desta reforma, porque se for pela via da poupança financeira, o próprio governo já reconheceu que ela é diminuta, é praticamente insignificante, mas se for, como o governo aposta, em melhorar a eficácia e a eficiência dos órgãos autárquicos, naturalmente estamos de acordo. Desde que começaram as negociações com o governo, qual foi o momento mais tenso? De uma forma geral? De uma forma geral. Eu não tenho tido momentos tensos com o governo, que também não os tive no passado. É assim, a Associação prima por ter coerência e, portanto, nós consensualizamos muito as nossas posições. Como sabe, somos uma associação constituída por todos os municípios portugueses, tem no seu Conselho Diretivo os três grandes partidos autárquicos, o PSD, da qual eu pertenço, o PS e o PCP, mas nós consensualizamos bem as posições antes de as tornarmos públicas. Não se vêem muitas divergências no órgão. Nomeadamente na alteração ao limite do endividamento das câmaras. Só para dizer que nós temos coerência e, portanto, quando se é coerente, não há grandes momentos de atrito. Seguimos a mesma linha de raciocínio que seguíamos com o governo anterior. Em relação ao endividamento, não houve nenhum momento de atrito. Foi um momento em que tivemos necessidade de explicar, digamos, uma certa engenharia financeira para que o governo aceitasse, e nós também, que o endividamento das câmaras era necessário baixar. E, portanto, nós apresentámos uma sugestão que não estava a ser analisada por o governo e que depois, com a presença do Primeiro-Ministro, que de um momento rápido percebeu perfeitamente quais eram as nossas intenções, conseguimos naturalmente demover o governo e chegar a acordo naquilo que era fundamental. Mas foi a maior vitória da Associação Nacional de Municípios? A correção desse ponto? Eu não contabilizo isso assim, quer dizer, é assim, sempre que quando alguma coisa corre bem à Associação Nacional de Municípios, significa que corre bem aos municípios, mas corre bem à razão da nossa existência, que são os cidadãos. E, portanto, não foi nenhuma vitória, achámos é que o governo percebeu que, de facto, aquilo que lhe estávamos a propor era correto, tinha sido bem estudado e, portanto, não teve nenhuma dificuldade em aceitar, porque também cumpre o objetivo do governo. O seu objetivo do governo era baixar o endividamento das câmaras, conseguiu com a proposta que lhe fizemos. Há freguesias a mais em Portugal? Bem, eu não sei, o governo diz que sim e quer fundi-las, tem critérios para o efeito, mas também aqui eu volto ao mesmo problema, também não é pela poupança financeira que se extinguem as freguesias. Aliás, como eu costumo dizer, se por acaso se cortassem, não se fundissem, nem se extinguissem, se varressem todas as freguesias do mapa, o ponteiro da dívida quase não se mexia. Isto significa que o montante reservado às juntas de freguesia é de tal maneira diminuto que ele não tem nenhum peso. Agora, posso dizer, como se diz, é que se as freguesias tiverem outra escala, se houver fusão, se houver um menor número, possivelmente a eficiência e a eficácia pode ser maior. Portanto, esse é um ponto de vista do governo. Vamos ver o que é que dirá o futuro. Uma das propostas que chegou agora à Assembleia da República prevê uma majoração na transferência do orçamento de 15% para freguesias e municípios que se fundam. Acha que é um incentivo suficiente para termos fusões de câmaras este ano? Não será. Acho que é um indicador. O que se quer é dizer que possivelmente num ano de mudança, a fusão é acompanhada, digamos, com um envelope financeiro mais recheado. Mas eu não acho que só por si seja incentivador, das duas uma. Ou os municípios a fundir acham que é fundamental essa fusão, e as freguesias a mesma coisa, não é pelo acréscimo, até porque ele é deferido, é só a partir do próximo orçamento. Portanto, não é por o aumento de retribuição financeira que se vão tomar as decisões. Mas acredita que no próximo ano teremos municípios a fundirem-se?
Não sei, depende da realidade, quer dizer, eu não sei, eu já ouvi, embora não conheça nenhum caso, de pessoas responsáveis que dizem que conhecem situações em que municípios se querem fundir. Mas tem muito a ver com, digamos, a realidade de cada município. Eu dou-lhe um exemplo. O meu município, se fundisse com um município vizinho, digamos, na maioria dos indicadores não nos trazia nenhum problema. O meu município tem cerca de 100 mil habitantes. Se absorvesse um concelho com 6 mil, não tinha nenhum... Mas levantam-se questões de identidade. Exato. E não só. E levantam-se questões, inclusive, de dimensão do próprio concelho. Estou a pensar num concelho, não o vou dizer por razões que perceberá, mas se por acaso fizéssemos a fusão com esse concelho vizinho, nós ficávamos com algumas populações a 80 km de distância. Era perfeitamente inconcebível este tipo de gestão de proximidade. Sendo o Presidente de Câmara desde 1990, sente-se legalmente impedido de se candidatar a uma Câmara vizinha? Não, eu nunca me candidatarei a uma Câmara vizinha, porque, e é bom que clarifiquemos as coisas, eu sou contra a limitação dos mandatos, mas não levantarei o dedo, como disse, para digamos, fazer alguma obstaculização a esse objetivo. Mas eu sou contra, e eu já vou à sua pergunta. E, portanto, eu não me sentia à vontade para ser limitado no espaço onde os municípios sempre me reconheceram vontade, ou sempre me testemunharam uma vontade enorme de me ter como Presidente da Câmara. Vou no 6º mandato com, digamos, maioria cada vez mais reforçada. E, portanto, eu não me sentia à vontade. Estar a gerir um outro concelho parece que foi castigo no concelho onde eu nasci, do qual gosto, onde tenho um apego enorme e, portanto, eu não me sentiria à vontade. E depois também acho, muito sinceramente, que há situações, quer dizer, em algumas zonas de interior, mudar de concelho, nota-se. Nas algumas zonas urbanas não se nota. Não sei se os habitantes, eu não quero ferir ninguém, se os habitantes do Oeiras dão conta quando mudam para o concelho de Cascais, não faço ideia. Para Sintra, não faço ideia. Bem, lá em cima dá-se conta, e de que maneira, no interior dá-se conta. Mas como é que interpreta esta lei? Esta lei, já o disse, esta lei é demonstrativa de alguma, quero arranjar um termo mais fraco, de alguma falta de frontalidade, para não dizer outra coisa, dos partidos. E tem a ver com o seguinte: se o partido achava que um autarca seu tinha esses vícios todos, de apego ao poder, de não sei quantos, não o deixava candidatar, e escusava de verter isso em lei. Isso é que era correto. O partido assumia, na fonte, a dizer: olha, você já executou tudo, já prazo de validade, não é nosso candidato. E pronto, eu resolvi a questão. Mas não. Os partidos tiveram o cuidado de verter isso em lei. Só que só o fizeram em relação a duas categorias de eleitos: aos presidentes de Câmara e aos presidentes de Junta. Não o fizeram nem em relação aos vereadores, não o fizeram em relação aos governos regionais, não o fizeram em relação aos ministros, ao primeiro-ministro, não o fizeram em relação aos deputados. Aliás, esses é que deviam dar o exemplo, deviam começar por lá. Tem algum jeito que um Presidente de Câmara, daqui para a frente, com 12 anos de Câmara, seja substituído em nome da renovação por um deputado com 26 anos de serviço? Não tem jeito nenhum, portanto. Eu discordo desta lei, acho até mais que é passar um atestado de incompetência ao eleitorado. Mas não o choca, portanto, que um Presidente de Câmara, em limite de mandato, atingido o limite de mandatos, se candidata à Câmara vizinha? A mim não me choca, até porque ele saberá estar em condições. Eu choco-me comigo mesmo, não sou capaz de estar numa outra Câmara que não seja a minha. E, portanto... E o que é que se segue? Um regresso à Assembleia da República? Eu fui, como sabe, deputado eleito, 2 mandatos, nunca... Não cheguei a conhecer o meu assento na Assembleia da República. A Assembleia da República para mim é uma novidade, portanto eu não posso regressar à Assembleia da República porque eu não sou deputado, mas eu não estou preocupado com isso. Mas foi? Fui deputado 2 legislaturas e, portanto, e não fui também deputado desta vez por decisão própria, mas ainda não estou preocupado com o futuro. Eu sei fazer muita coisa. Deixe-me dizer-lhe que eu neste momento estou há uns anitos na Câmara já, sem ganhar nada e, portanto, também não é por aí. Não fico pior em termos financeiros, porque eu não ganho nenhum dinheiro por estar na Câmara. Aliás, é uma novidade que a maioria dos portugueses não sabem e convém que saibam que quem, como é o meu caso, já é reformado pela sua
profissão, para a qual descontou o tempo regulamentar, depois não ganha nada na Câmara. Portanto, eu estou na Câmara sem ganhar nenhum dinheiro, faço com gosto, naturalmente. Mas não vai deixar a intervenção política? Não, eu sou Presidente da Mesa do Congresso do PSD e não sei o que é que resumo, mas não faço conta de me apagar politicamente, mas não estou preocupado. Se me perguntar, gostaria... Eu sou um homem do poder local, tive algumas possibilidades de sair, mas naturalmente que acatarei a lei, nem podia ser de outro modo, e de arranjar alguma coisa para fazer, não estou preocupado com isso. Acha que esta política da austeridade do Governo vai dificultar a campanha eleitoral dos sociais-democratas em 2013? É possível, mas não é caso único, isto é, eu lembro-me sempre que o partido de poder, normalmente acontecem-lhe as eleições autárquicas a meio do mandato, e como é sabido, os meios do mandato são normalmente onde os partidos que estão no poder têm o pico mais baixo, o ponto mais baixo, portanto é natural que haja dificuldades. Eu lembro-me até, agora já não sei exatamente quem era, mas sei que era alguém ligado ao meu partido, que achava que as eleições autárquicas eram uma espécie de mesa alemã, onde se fazia a elevação para depois ganhar as legislativas. O inverso também é verdade, não é? Isto é, se o partido está mal a meio do mandato, também se reflete nas autárquicas, naturalmente. Se a reforma autárquica tem sido complicada, agora as câmaras voltam a estar na ordem do dia porque estão a dar tolerância de ponto no Carnaval. Isso não é uma provocação ao Governo? Não pode ser visto como uma provocação ao Governo? Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa que eu acho que convém que nós não generalizemos. É assim, se há 5 ou 6 câmaras endividadas, normalmente a comunicação social, não estou a fazer nenhuma acusação disso, câmaras endividadas. Quando há, não sei que número de câmaras que vai dar tolerância, também se acha que é uma provocação ao Governo, portanto, eu acho que é um número reduzido de câmaras que vai dar tolerância de ponto, mas com razões justificadas. A minha associação fez sair uma circular, que é uma circular que, exatamente igual a uma que já aconteceu no passado nas mesmas circunstâncias. Também daí a coerência. E o que diz é uma coisa muito simples. As câmaras só têm legitimidade para definir o feriado municipal. A tolerância de ponto tem que ser definida por o Governo. E, portanto, o Governo já definiu que não há tolerância de ponto. Mas o que é que diz? O Presidente da Câmara pode, naturalmente, em circunstâncias de avaliação da atividade municipal, decretar tolerância de ponto. Mas tem que a justificar. O que é que eu acho? E é isso que vai na circular. Acho que é justificada a tolerância de ponto de acordo com a quadra que vivemos. Portanto, eu que no meu concelho não tenho nenhuma manifestação carnavalesca, não posso dizer que o carnaval que me afeta a minha economia, porque não afeta. Mas há municípios onde isso acontece. Não o caso de Lisboa, que vai dar tolerância de ponto. Pois, mas eu não conheço, não faço ideia se há. Por exemplo, há municípios em que não é conhecido o carnaval do próprio município, com o nome, e depois tem localidades do município onde o carnaval é intenso. Dou-lhe um exemplo. Carregal do Sal não é muito conhecido por o seu carnaval, mas tem cabanas de Viriato, onde o carnaval é intensíssimo, e, portanto, eu, se fosse Presidente da Câmara de Carregal do Sal, também dava tolerância de ponto. A mesma coisa, por exemplo, com Nelas em relação a Canas de Senhorim. O Carnaval de Canas de Senhorim é extremamente conhecido e, portanto, é natural que a sede do Conselho, também onde o Carnaval tem... Em Viseu não vão ter tolerância de ponto? Não, eu não arranjo razões fundamentadas para o fazer. E depois também, por razões que toda a gente entende. Então, se o Presidente da Associação eventualmente não cumprisse uma circular da sua associação, ninguém cumpriria, naturalmente. O Ministro Miguel Relvas falou de 50 milhões de euros como a dívida do Estado às autarquias. O doutor, pouco depois, falou em 102. Já chegaram a acordo? Agora é fácil, porque agora nós vamos ter, com a lei dos compromissos, vamos dizer quem é que nos deve. Vamos lá ver. Eu acredito que o Ministro Miguel Relvas tenha um documento onde nós temos outro. Portanto, nós estamos... Nem podia ser de outro modo. As nossas dívidas têm que ser suportadas por documentos. E nós, o que apurámos, foi no âmbito da associação, onde centralizámos a documentação, chegámos a esse valor fundamentado. E, portanto, a não ser que haja alguma dívida que é suportada em documentos que o Governo não reconheça. Mas isso é outra questão. Portanto, a dívida que nós apurámos, dizemos exatamente onde é que ela foi gerada, qual é o documento que a suporta e, portanto, não falámos ao acaso. Mas, portanto, ainda não se sentou com o Ministro Miguel Relvas para lhe mostrar os 102 milhões de euros? Agora vai-se resolver. Quando nós fizermos e cumprirmos a lei dos compromissos, vamos pôr também quem é que nos deve. E a entidade devedora vai dizer se deve ou não.
Eu posso lhe dizer que a dívida que tem no meu município e que tem algum significado está toda titulada e, portanto, eu espero que o Governo naturalmente cumpra aquilo que está escrito e muitas vezes está com a assinatura do Ministro de então e, portanto, eu não vejo como é que isso pode ser recusado. As autarquias, é sabido, este ano vão ter metas orçamentais para atingir. Acha que estão preparadas se não existir uma linha de crédito extraordinário do Estado? Não, é assim, as autarquias vivem momentos difíceis porque repousaram muito em duas situações perfeitamente legais e, digamos, como bons instrumentos de gestão, que têm a ver com o reequilíbrio financeiro e o saneamento financeiro, que eram sempre suportadas por instituições bancárias. O que é que está a acontecer? Nenhuma dessas figuras, que é perfeitamente passível de ser utilizada e deve ser utilizada, quer nas câmaras, quer noutras instituições, não têm sido possíveis ser utilizadas porque o crédito bancário está todo fechado. O que neste momento estamos a tentar encontrar, e penso que as coisas estão bem encaminhadas, estamos a tentar encontrar uma solução que envolva governo, câmaras e bancos, através da sua associação, de modo a com uma engenharia financeira bem definida, suportada por uma consultora de crédito reconhecidos, possamos, digamos, devolver liquidez às câmaras. O que significa que é injetar dinheiro na chamada economia de proximidade. E, portanto, o que é que nós achamos? Nós achamos que a proposta que fizemos que é irrecusável, temos esse entendimento por parte do Governo e da Associação de Bancos, porque nós, afinal, queremos injetar dinheiro na economia local. E, como é sabido, se há veículo para dinamizar a economia nas suas cambiantes todas, são as câmaras. Porque há câmaras em tudo que é país, elas cobrem o território nacional e, portanto, injetar liquidez nas câmaras, fazer as câmaras pagar aos seus fornecedores, naturalmente que é injetar na economia em toda a parte do país. Mas tanto o Estado como a banca podem dizer que não há disponibilidade para dar uma ajuda extra às câmaras. Mas nós não queremos nenhuma ajuda, nós queremos na mesma manter os compromissos. Nós apresentámos uma proposta que serve perfeitamente os objetivos do Estado e da banca e que, digamos, não retira a nós aliviar-nos de qualquer compromisso. E, portanto, o que apresentámos há de ser divulgado dentro de pouco tempo, não é para o Governo nos perdoar o que quer que seja. Queremos de facto arranjar uma forma que já, como digo, já apresentámos a quem direito, que permite que tenhamos liquidez pagando aos nossos fornecedores, as chamadas dívidas de curto prazo, o que permite injetar dinheiro na economia. Que são 1,5 mil milhões de euros. Exatamente. E já houve uma polémica recentemente no Parlamento, porque a sua associação divulgou um comunicado em que dizia que tinham garantido parte do fundo de pensões. O membro do Governo negou. Isso já está garantido? Eu não, deixe-me dizer que estou surpreendido, nem sabia que tinha dado polémica. Nós apresentamos uma proposta e que tem a ver exatamente com essa possibilidade de utilização, mas quem define isso, naturalmente, é o Governo. E ainda não está definido? Não, eu tenho, as indicações que tenho é que quer o Governo, quer a banca, veem com bons olhos a proposta que nós temos. Portanto, já o apresentámos na Associação Portuguesa de Bancos, o Governo também já o conhece, vamos ver agora como é que isto se concretiza, sabendo de antemão que ela só pode ser concretizada a três: municípios, Governo e bancos. E nesta altura a margem negocial com a banca tem sido mais difícil negociar com a banca ou com o Estado? A banca, naturalmente, que tem aquilo que vamos propor à banca também lhe facilita a vida, porque a banca tem certos compromissos de longo prazo e médio prazo com os municípios, dos quais não se liberta. E, portanto, a nossa proposta também passa por essa libertação de compromissos com a banca, o que significa que deixava a banca com maior margem de manobra para fazer empréstimos de curto prazo. Afinal, o segredo da proposta é esse. Segundo o relatório do Banco de Portugal, as autarquias têm na Banca Nacional perto de 6 mil milhões de euros de empréstimos. Como é que consegue explicar que precisam de mais dinheiro agora? As dívidas de médio prazo estão tituladas e deixe-me dizer-lhe uma coisa, isso foi mesmo comprovado com a Associação Portuguesa de Bancos, não há sinais de incumprimento por parte das câmaras. As câmaras têm pago atempadamente as suas dívidas de médio e longo prazo, isto é, o dinheiro que os empréstimos têm contraídos com a banca, quando chegam à altura, pagam. O nosso problema neste momento são as dívidas de curto prazo. E são essas que nós queremos fazer, porque são essas que implicam diretamente com a economia.
são os fornecedores, eventualmente locais que estão sem o dinheiro durante muito tempo, e, portanto, é por aí que nós queremos caminhar. Mas deixe-me dizer-lhe também, para esclarecer a questão, a dívida total das câmaras, tendo esse valor, se ele for explicado e enquadrado, ver-se-á aquele que tem pouco... Dívida total ronda os 8 mil milhões, Sim, não é? tem pouco significado. Basta dizer-lhe o seguinte, a nossa dívida ronda os 5,6 milhões de euros. Essa a longo prazo. Sim, a nossa dívida total, 5 mil milhões de euros. Para uma receita anual de 8,6 milhões de euros. Veja se houvesse uma família nestas condições, ou melhor, uma família nestas condições estava à vontade para comprar casa sem grandes dificuldades. Então, alguém que tem receitas anuais da ordem dos 8 mil milhões e só deve a longo prazo 5,6 milhões, de facto a situação não é nada preocupante. Eu socorro uma vez mais do exemplo da família. Imagina uma família que num ano ganha mais do que aquilo que deve, por exemplo, do empréstimo da casa, a longo prazo. Mas é sabido que entre as 308 câmaras que existem em Portugal, há 38, é o número que tem sido referido. Mas é preciso explicar. Essas câmaras tinham até agora a possibilidade de deitar mão ao tal esquema do saneamento ou do reequilíbrio financeiro e que agora não têm podido fazê-lo. E é por isso, naturalmente, que se tivessem acesso ao crédito bancário para fazer saneamento financeiro ou para fazer reequilíbrio financeiro, não estavam nesta situação, tinham resolvido os seus problemas. O problema é que esse mecanismo, que era usual, legal, definido em legislação, está neste momento a ser vedado às câmaras. E é por isso que elas aparecem nesta situação e é por isso que nós estamos com estas propostas para ver se retiramos, digamos, o garrote dessas câmaras. Se não surgir o apoio do Estado, vamos ter manifestações de presidentes de Câmara? Porquê? Não, se não houver, então, se as câmaras forem à falência por falta de crédito bancário, naturalmente que não é nada agradável também para o Estado Central. As câmaras perdem a autonomia, mas o Estado também fica com uma quarta parte de responsabilidade na resolução do problema. E como político, não teme o impacto que Portugal apresentar câmaras em default financeiro possa ter na imagem exterior do país? Está bem, então, mas eu temo, mas isso é a mesma coisa que perguntar a alguém que está habituado a ter uma alimentação e sabe onde é que vai buscar. Se de repente lhe cortam, naturalmente depois não o podem acusar. Se por acaso, por isso é que eu acho que é importante que se encontre a relação bancária que sempre existiu e das quais não se conhece, como eu digo, nenhum histórico das câmaras incumprirem. E, portanto, por isso é que eu acho importante esta assunção e esta negociação entre governo, câmaras e municípios, de modo a que este tipo de situações seja resolvida, naturalmente responsabilizando as câmaras e como acontecia no reequilíbrio e no saneamento financeiro. Sabe que uma câmara que entrasse em reequilíbrio financeiro perdia uma parte da sua autonomia. E, portanto... Sim, não, mas estas 38 nunca socorreram de nenhuma dessas podem. possibilidades. Então, se forem à banca, não há empréstimos bancários. Como é que se faz? Como é que se sai desta situação? Fazendo saneamento ou reequilíbrio. E o saneamento ou reequilíbrio só se faz se houver um sindicato bancário ou um banco em si que esteja disponível para. Se neste momento, por força da situação que conhecemos, o crédito está encerrado, é evidente que esse mecanismo deixou de ser possível ser utilizado pelos municípios. E, portanto, eu acho que é conveniente para toda a gente resolver esta situação. Naturalmente, responsabilizando os municípios e arranjando formas de obrigar os municípios a pagar com garantias, naturalmente. Com a nova legislação para o setor empresarial local, podemos ter surpresas relativamente ao buraco financeiro que existe no setor empresarial local? Olha, eu gostaria de deixar aqui qual é a posição da Associação sobre o setor empresarial local. Nós fomos das primeiras entidades a aderir ao Livro Branco. E, portanto, eu acho que a primeira coisa para falarmos no setor empresarial local é ter conhecimento exaustivo do que existe. Porque se começamos todos a falar, porque conhecemos um caso ou outro, que até é um caso complicado, que merece ser uma atuação rápida, e o generalizamos, parece que é tudo assim o panorama nacional. Deixe-me dar-lhe um exemplo, eu lanço o desafio para ser
digamos, contrariado. Eu tenho 2 empresas municipais no meu município e eu deixo um desafio público: se há alguma empresa privada melhor gerida, nenhum dos administradores ganha um tostão. Não há senhas de presença, nada. Portanto, é gerida a custo zero. Certo, mas o próprio livro branco começa a dizer não sabemos a verdadeira dimensão do setor empresarial local. Então, mas esse apanhado é que tem que ser feito. Agora, há, por exemplo, posições de partida com a qual eu não concordo. Quando se diz uma empresa que dá prejuízo tem que ser encerrada. E eu pergunto-lhe, por exemplo, uma empresa que atua na alimentação de crianças, como é que dá lucro? Ou transporte de alunos? Então, eu sou economista de formação académica, já bem afastado, mas lembro-me bem. Então, uma empresa bem gerida, uma empresa que não dê lucro, é sinónimo de que é mal gerida? Nem por sombras. Pode haver uma empresa que não dê lucro e ser exemplarmente gerida. E pode haver uma que dê lucros e que seja muito mal gerida. Tem a ver com o objeto da empresa, naturalmente. Mas essa exceção não está na lei. Não, o que eu digo é que quando se diz a possibilidade de encerrar uma empresa municipal que dê prejuízo durante 2 anos, eu acho que isso não é correto. Porque a empresa pode dar prejuízo durante os anos, 3, 4, e ser uma empresa exemplarmente gerida. Afinal, se ele não for feito na empresa, é feito na Câmara. Mas faz sentido ser numa empresa, se é um serviço que dá prejuízo? Faz. Então, suponhamos que na Câmara o mesmo serviço era feito ainda com mais prejuízo. Se calhar o ser feito numa empresa, pelo facto de ser feito numa empresa, pode até levar a que dê menos prejuízo. Não quer dizer... Nós somos muito claros em relação a isso. Faço a análise das empresas municipais. Aquelas que têm problemas, que são mal geridas, e algumas que na opinião pública, é pelo menos trazida à colação, foi para meter os amigos, são para extinguir. Agora, o que eu acho é que se tem que seguir o trigo do joio, porque há empresas municipais muito bem geridas. Eu não percebo como é que é possível não se saber ao certo quantas empresas é que... E eu também. Sabe porquê? Porque há legislação recente a dizer que as contas das empresas municipais têm que ser integradas nas autarquias. E, portanto, eu no outro dia levei à minha Assembleia, no ano passado, essa integração. Portanto, é pôr as instituições a funcionar se as pessoas estão ou não a cumprir a lei. É tão simples quanto isso. E a responsabilidade dessa dúvida relativamente ao número do setor empresarial local é das autarquias ou é do Governo Central? É de quem os criou. Quem as criou foi as autarquias. Se houver um problema complicado numa empresa municipal, naturalmente que a culpa não é do Estado Central, é da autarquia. Agora, se por acaso, se as contas têm que ser integradas nas contas da autarquia e não são consecutivamente, então as instituições, as inspeções, etc., que deem conta disso e que ponham isso na praça pública. Há uns meses disse que não queria ver os autarcas envoltos num manto de suspeitas. Não, sabe o que é que eu acho? Eu acho o seguinte, acho que o autarca, como qualquer outro cidadão, que eventualmente, publicamente, seja reconhecido que prevaricou, que cometeu um crime, deve ser punido exemplarmente. O que é que eu acho? Nós falamos numa série de situações e elas arrastam-se. Depois, às vezes, são porque se entra numa de que o julgamento é protelado, é adiado, é não sei o quê, mas depois há situações em que o autarca, durante muitos anos, num manto de suspeitas e acaba por ser ilibado. Tem alguns casos de autarcas que andaram aí nas bocas do mundo e que foram ilibados de todos os seus atos. Também temos casos de autarcas em funções e condenados. Agora, o que lhe digo é uma coisa. Desde o 25 de Abril passaram por o poder local 50 mil gestores. Bem, é vermos a proporção. Quantos é que conhece aí que sejam condenados ou que estejam aí nos tribunais? Bem, é uma proporção que não deve ser diferente da dos empresários, da dos juízes, da dos jornalistas. A proporção deve ser diferente, mas nós estamos mais expostos. Mas sente que os autarcas têm má imagem? Não. Que a percepção da opinião pública é negativa? É, de uma forma agregada. É assim, há uma diferença enorme entre perguntar a opinião de um autarca, grosso modo, e perguntar em cada um do seu concelho. Isto é, se perguntar, os presidentes de Câmara, se perguntar assim de uma forma generalizada, a imagem é má, a gente sabe disso. Mas se perguntarem em cada um dos seus concelhos, isto não corresponde à realidade. Eu costumo dizer, eu sou Presidente da Câmara há 22 anos. Eu ando de noite de jeans na minha cidade sem problema nenhum. E não tenho ninguém que
que se dirige a mim, em termos menos próprios, um ou outro às vezes mais exaltado, mas são coisas perfeitamente normais e com as quais eu convivo perfeitamente. Essa imagem acha que tem complicado as negociações? Os autarcas são um alvo mais fácil por terem essa má imagem? Não, são quem está mais à mão. Isto é, quando umas autarquias, quando se pretende eventualmente, cortar, por exemplo, fazer cortes nos orçamentos, é evidente que, como há transferências da Administração Central para as autarquias, elas produzem logo efeito. Imagine que se quer fazer um corte nas despesas públicas. Bem, uma coisa que produz logo efeito é dizer, a partir de agora, manda-se menos X% para as câmaras. Produz logo efeito. E, portanto, eu diria que nós estamos ali à mão de semear, onde é mais fácil cortar. Como, por exemplo, não é de admirar, já viu quando alguém mexe na fiscalidade, qual é o primeiro imposto onde se mexe? É no IVA. Porquê? Que ele produz efeitos imediatos. E, portanto, é natural que quem tenha que tomar decisões em termos financeiros vá pelo instrumento que mais depressa tem efeitos. Sente-se vítima da conjuntura atual do país? Vítima não, nós somos corresponsáveis. Portanto, o que eu acho é o seguinte, acho que, tal como noutras situações, há que distinguir a participação na crise. E, portanto, as autarquias o que dizem é que não se sentem responsabilizados nesta crise. Nós apresentamos valores. O último dado do Banco de Portugal aparecem as autarquias com cerca de 500 milhões de superávit, o que significa que nós ainda contribuímos para que o déficit seja menor. E, portanto, nós temos feito o nosso trabalho. Eu não queria ser assim tão duro, mas acho que se por acaso a evolução na Administração Central fosse igual à que aconteceu na Administração Local, nós não estávamos no estado em que estamos. O que há de palpável neste país foi feito pela Administração Local. Veja, nós somos os responsáveis por a infraestruturação do território toda. Nós somos os responsáveis neste momento, por grande parte da educação. Se for ver, são os municípios que suportam uma grande parte da atividade cultural do país. São melhor geridas as autarquias que o Estado Central? Mas isso é reconhecido por toda a gente. É a gestão de proximidade. Como nós reconhecemos também que é gerido melhor, de forma mais proveitosa, pelas juntas de freguesia. Eu tenho algumas juntas de freguesia que gerem melhor os dinheiros que eu lhe transfiro, por isso é que eu lhes transfiro, de que eu giro. É uma questão de proximidade, estão em cima dos acontecimentos, isso é perfeitamente normal. Então, se for preciso fazer determinado equipamento, é a Administração Central aqui que faz esse equipamento melhor do que quem lá está? Naturalmente que não. Sabe que, eu queria dizer de uma forma agregada, uma boa parte de alguns governantes para ir a algumas localidades do país só por GPS, portanto não vão lá assim, pé para a mão, e portanto quem está no terreno conhece bem as situações e mais. Nós somos confrontados todos os dias com a população, todos os dias. Não há nenhuma entidade mais fiscalizada que uma autarquia. Olha, é fiscalizada pela oposição, porque temos oposição no interior da autarquia. É fiscalizada na Assembleia Municipal. É fiscalizada por as inspeções de finanças, por as inspeções, agora já não há, da administração local, as duas juntas. É pelo Tribunal de Contas e é também por cada um dos municípios, todos os dias. Também não tem destinatário, mas eu costumo dizer que os municípios, à casa do Presidente da Câmara, vão com facilidade. À porta da Câmara também. Não chegam ao Ministério das Finanças, nem ao Torreio de Paço, é difícil. Dr. Fernando Ruas, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi a entrevista especial aqui no ETV.